Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de João, capítulo número 5, os versos de 1 a 8. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Noite de festa, noite também de exposição da palavra do Senhor para a nossa edificação, nosso enlevo. E é somente nela que nós chegamos à fé. Foi por essa palavra que cada um destes novos membros achegou-se para a genuína fé e para o desejo de assim servirem ao Senhor, e é por ela que seremos também nesta noite instruídos. João capítulo 5, versos de 1 até o verso 8. Acompanhe comigo na sua Bíblia com atenção e reverência. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o perímetro que entrava no tanque, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Senhor Jesus, a tua palavra aqui exposta está diante de nós para a nossa meditação nesta noite. E nós te rogamos que pela instrução do teu Santo Espírito possamos dela aprender, sendo desafiados todos nós, os membros desta igreja, os que nos visitam e também os nossos amigos, para que saiam daqui, Senhor, cônscios e certos de que somente nesta palavra é possível te encontrarmos, é possível sermos acolhidos pela tua graça. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos? Como você pode perceber, o culto reformado ele tem justamente uma marca distintiva de cultos de outras denominações co-irmãs que nós respeitamos, mas pelo seu caráter litúrgico. Todas as músicas, cada texto escolhido, cada ato do culto culmina com este momento de pregarmos a palavra de Deus. É por isso que na igreja presbiteriana é o pastor que escolhe as músicas, as leituras, ele é o liturgo da igreja, para que não haja uma divisão, uma liturgia que parece um Frankenstein, uma coisa colada. E eu vou pregar sobre a igreja e a gente cantou sobre o inferno, sabe? Essas coisas que a gente vê por aí. E tudo que a gente cantou, que a gente pensou, que a gente viveu até aqui, nos traz para refletirmos e meditarmos nessa noite, nesse texto que Deus colocou no nosso coração, para vermos a igreja como a nossa família, a nossa casa. Esse texto ele tem muitos detalhes interessantes, exegéticos, sobretudo com relação a esta lenda urbana que trafegava ali de maneira muito mística nos corredores das empoeiradas vielas de Jerusalém e das suas adjacências, sobretudo aqui, onde Jesus está ali nessa vizinhança de Jerusalém, provavelmente próximo ali da Porta das Ovelhas, junto ao tanque de Betesda, onde encontra com esse paralítico que tem um encontro transformador com o Mestre. Mas essa noite nós não vamos nos deter para explicar esses detalhes e entrar profundamente nessa exposição, tendo em vista o caráter muito especial do nosso culto de hoje. E nós queremos chamar a atenção dos irmãos para outros detalhes. Pode parecer que não tem nada a ver com igreja esse texto, mas você sabe o que significa a palavra Betesda? A palavra Betesda, que dá nome a esse tanque aqui, do episódio do encontro de Jesus com esse paralítico, significa
casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E esse tanque ficava próximo, olha só, outra ligação com a igreja do Senhor. Junto à porta das ovelhas. Quando as ovelhas, no passado, antes de se tornar ali um local de um refúgio de pessoas doentes e alijadas da sociedade, aquele lugar era por onde entravam as ovelhas para refrescarem-se junto àquele tanque, aquela fonte de águas, experimentando ali misericórdia de Deus, o seu Criador, por aqueles animais que podiam beber água, saciarem-se e hidratarem-se para, quem sabe, prolongadas viagens que ainda fariam. Misericórdia, meus irmãos, é colocar o nosso coração no lugar do coração de alguém sentindo a sua miséria, sentindo a sua indignidade. Por isso, misericardia, no contexto justamente desse sentimento que é muito ímpar, e sobretudo para o povo de Deus. Betesda havia sido criado, aquele tanque, para ser um lugar de abrigo, depois de seu uso não ser mais voltado à pecuária. Mas, com o tempo, ele foi perdendo seu propósito, como muitas coisas dirigidas pelo labor humano. Com o tempo, vai perdendo o seu propósito. Era para ser, depois de ter sido, no passado, um tanque para a hidratação das ovelhas, por isso, junto à porta das ovelhas, se tornava, era para ser um local de aconchego para os que não tinham uma casa, para os que haviam sido renegados pelas suas próprias famílias por comorbidades físicas, ao exemplo deste paralítico. Entretanto, muitas vezes também igrejas vão deixando o tempo passar e o seu propósito para trás, escoando pelos ralos da vida, sem aperceberem-se de que não estão mais fazendo o que foram chamadas para fazer. Um tanque de acolhimento que separava em pavilhões pessoas, alijando-os aí nas suas próprias raízes de discriminações. A discriminação vinha primeiro de quem os jogava lá, depois dentre eles próprios, os que tinham maiores habilidades, chegarem mais próximos do tanque, para experimentarem com seus próprios olhos o cumprimento ou não daquela lenda que rodeava as periferias de Jerusalém. Mas também, muitas vezes, a igreja pode ser comparada com uma Betesda, um tanque de cura, um lugar de misericórdia, onde as vidas vêm sedentas para buscar a Deus, como as ovelhas do passado naquele tanque, e então saem saciadas do que vieram buscar. Como deve ser a igreja, queridos? De maneira muito breve, nós queremos falar de 3 aspectos. Você que chega hoje para a IPA, você se inclui nisto, enquanto um novo membro, uma nova membra, de entender que a igreja é a nossa família, é a nossa casa, mas mais do que isso, como uma verdadeira Betesda. A igreja do Senhor, em primeiro lugar, deve ser um lugar de cura, como nós vemos nos versos 1, 3 e 4. Pode passar para mim, por favor. 1, 3 e 4. Vamos acompanhar nas nossas Bíblias. O verso 1 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Hoje, o significado do que é ser igreja tem sido profundamente subvertido. A igreja, que era para ser uma família, passou a ser um local de eventos sociais. A igreja, que deveria primar pelo ambiente harmonioso, de comunhão, de calor, de presença de gente que também um dia foi alcançada pela graça de Deus, foi transformada por esta graça, para viver em auxílio e colaboração mútuas, visando o crescimento na fé, tem se tornado muitas vezes locais de isolamento. Multidões que não se conhecem, pastores que com excelentes sermões não alcançam uma única alma, porquanto não conhecem uma única vida que ali frequenta a sua igreja, desenvolvendo uma verdadeira carteira de eventos
que suprime e muitas vezes esconde a igreja, que deve ser um lugar de cura. Gente que entra doente e sai pior do que entrou. A igreja não é um lugar de festas nem de eventos sociais. É um local onde vidas são curadas e restauradas por Deus. O primeiro versículo do texto que nós lemos diz que estava havendo uma festa dos judeus. Não era lá. Era em qualquer outro lugar mais interessante, mas não lá. No mundo as festas estão ocorrendo em paralelo a este momento aqui que estamos celebrando o Senhor, celebrando o acréscimo de novas ovelhas ao rebanho do nosso sumo pastor, que é Cristo. Mas o grande prêmio, a grande dádiva está justamente aqui e não lá. A festa não acontecia para os judeus lá, mas em outros locais. Enquanto uns festejavam, outros rastejavam enfermos e esquecidos naquele chão marcado pelo fracasso da tentativa do alcance da cura naquele tanque. A igreja, ela é um lugar de alegria, porque é preciso sabermos o motivo desta alegria, de termos recebido um dia, como estes 26 irmãos hoje, uma cura que vale por todas as outras. Nós temos irmãos aqui nessa noite, como a nossa querida, se você ainda não notou, Carmen Dolores, que está ali sentadinha, bem quietinha, tentando não se emocionar, né, Carmen? Mas que experimentou uma grande e operosa cura do Senhor para um problema grave cardíaco que ostentava. Deus instruiu, Deus deu direção para o médico, para os profissionais. Está em recuperação. Não quis deixar de participar hoje, sua sobrinha a trouxe aqui, a nossa irmã Fernanda. E por isso, por ser lugar de cura, a igreja nos traz alegria, nos traz júbilo. Mas nós precisamos saber, meus queridos irmãos, que o motivo dessa alegria, ela não é derivada do que nós fazemos, mas de tudo que Ele fez por nós. Lá em Lucas 10:20, depois de terem expulsado demônios e terem promovido sinais, curas em nome de Cristo, os discípulos voltavam folguejando com muita alegria, honrados de terem então se lhes submetido os espíritos malignos por onde eles passavam. Que autoridade, que poder, que graça! Mas aí Jesus responde para eles, Lucas 10, verso 20. Não obstante, alegrai-vos, mas não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O maior milagre, a maior cura que a igreja é capaz, não de promover, mas de apresentar, é a salvação e a vida eterna. É uma vida confessando a Cristo, publicamente, na presença e no testemunho da igreja, para ter o seu nome arrolado no reino dos céus, no livro da vida. Isso deve nos encher de alegria. Devemos sempre nos alegrar pela salvação das almas, a maior cura que pode haver. Como diz no texto que inclusive lemos antes de um cântico nessa noite, em Lucas 15:10. De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, falando de Jesus, da ovelha que se perdeu e que levou o seu pastor a buscá-la, abandonando outras 99 no aprisco. Mas elas não estavam abandonadas, estavam cercadas na proteção do rebanho do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, ainda que curados, nós também na igreja vamos encontrar o choro em alguma ocasião. Em Romanos 12:15, Paulo atentamente nos lembra que devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. Devemos chorar com as pessoas que sofrem e depois nos alegrar juntamente com a sua libertação. Quando alguém chora, acontece também a cura do Senhor, se assim parecer bem a sua vontade. E o choro, esse derramamento da lágrima, do Espírito, é fundamental e necessário para esse processo de superação do trauma, superação do luto, superação da perda, superação de qualquer dilema ou tribulação que nós tenhamos enfrentado aqui. Betesda era tipicamente este lugar de dor,
de sofrimento, de lágrimas derramadas. E naquele dia Jesus não veio trazer uma alegria vazia de pessoas que festejavam ao redor de Jerusalém. Ele vem trazer uma cura que traria para aquela vida daquele homem ali abandonado, esquecido, cujo nome sequer é mencionado, para que ele fosse arrolado no reino dos céus. Vai, levanta, toma o teu leito. Mas diz adiante, a tua fé te salvou. Lugar de cura e naturalmente de alegria. A igreja deve ser um lugar de refúgio para quem está triste. Também para possibilitar que quem nela entra assim, decepcionado com a vida, desenganado com as frustrações que teve no seu passado, ou até mesmo no presente, sair daqui alegre com a presença de Jesus, que para nós, queridos irmãos, é suficiente, é satisfatória, é maravilhosa. Quem chega enfermo espiritualmente na igreja, entregando sua vida diante do Senhor, sai dali curado pelo poder de Deus. Não precisa impor a minha mão, não precisa nenhum líder da igreja fazer isto, mas o próprio Espírito de Deus se encarrega desta miraculosa obra de regeneração. Há uma verdadeira festa que começa na terra e continua no céu. A igreja, para nós, tem sido lugar de cura. A igreja, para nós, tem sido lugar de condescendência, com a alegria, com a tristeza. Em segundo lugar, meus irmãos, assim como nesse exemplo deste tanque de Betesda, nós vemos que a igreja também é um lugar de estender a mão. É um lugar de estender as nossas mãos. Pode passar. Verso 2 e 5 a 7 nos dizem assim, veja comigo. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E o verso de 5 a 7 nos dizem assim. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A igreja, ela não é um lugar de ficarmos separados por pavilhões e status. Os que chegam mais rápido, a cura, agitam as águas, correm atrás daquilo que vai lhe satisfazer na vida, de maneira individual. A igreja não é esse lugar. É um lugar onde ajudamos uns aos outros. Em Betesda haviam 5 pavilhões, diz o texto, que seriam como degraus, que separavam as pessoas, dada a margem ou a gravidade das suas enfermidades e impedimentos físicos. Era o que conhecemos hoje como fila, por ordem de chegada. Todos disputavam ali um lugar mais próximo do tanque, segundo aquela lenda que se contava de que o anjo que agitava as águas promovia ao que primeiro chegasse ao tanque a cura da sua enfermidade. Um lugar mais próximo do tanque, naquele local, era a garantia de que ao entrarem na água seriam curados. Havia certamente um clima de competição. E eu não me surpreenderia de saber, embora o texto não nos dê esse detalhe, mas pelo estudo histórico que fizemos, de que cotoveladas, empurrões, e até mesmo toda sorte de violência nesse caminho, era a prática, era o acordar, o viver e o dormir de cada um daqueles enfermos ali, esperando uma resposta que nunca chegaria. Cada um disputava. Ninguém estendia sua mão. Por isso aquele homem ficou ali 38 anos. A igreja muitas vezes fica como Betesda, com degraus, pavilhões, cargos, status que separam as pessoas, uns se achando melhores que outros e mais perto dos tanques das bênçãos do que outros. Existem cristãos usando seus cargos nas igrejas como se fossem pavilhões de Betesda. A única coisa que
marcou a história daquele lugar, que não seria sequer lembrado por nenhuma dessas lendas, não fosse o mestre ter estendido a sua mão para um homem, para curá-lo. A igreja, ela é marcada pelo que o nosso Senhor fez, não pelo que erradamente muitos fazem dela. Você que chega aí, saiba, ela não é perfeita, como nenhuma igreja o é. Mas você é responsável por seguir como temos fielmente tentado seguir os caminhos de Cristo. E como Ele fez, ali naquele tanque, estendendo também as nossas mãos. E não competindo por degraus mesquinhos, sujos e empoeirados, que nada trazem de benefício para nós. E do contrário, nos afastam dentro da nossa própria casa. A única coisa que aquele homem precisava era de uma mão. E Cristo chega para dar muito mais do que ele aguardava. Muitas vezes ele podia ter pensado, ver aquele suposto anjo agitando as águas, não havendo quem lhe ajudasse para que chegasse até lá. Jesus não chegou para levar ele para o tanque. Isso era bobagem, era muito diminutivo, era muito pequeno para o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, a expressão exata do ser de Deus, aquele por quem tudo foi feito, o Verbo do Senhor. Chega ali e diz: levanta, que tanque, que nada, eu te ordeno, pega o teu leito e vai. Porque a autoridade que ele tem, queridos, nos possibilita nos desprendermos dessas coisas tocáveis da fé, para confiarmos na palavra da autoridade do seu poder. E quando ele diz para você levanta, você levantar. Entretanto, quer ele nos usar, a cada um de nós, para que sejamos nós as mãos que levantam, que ajudam, que amparam e que acolhem. Na igreja, que é um lugar de mãos estendidas. A nossa Betesda, a nossa igreja, deve ser um lugar onde ninguém se acha melhor do que ninguém, mas também nunca se esquece de estender a sua mão para quem precisa. Na igreja, na nossa Betesda, nós olhamos para os nossos irmãos não com um olhar superior, mas sabedores e conscientes que estamos todos no mesmo degrau, pecadores todos que somos, necessitados da graça e do favor daquele que nos chamou com a autoridade da sua voz. Jesus chegou diante daquele homem em pé de igualdade, mas só parecia porque ele era totalmente santo, totalmente justo, totalmente reto. Mas sabe o que ele também era totalmente? Amoroso. Ele se aproxima daquele homem que não devia ter o melhor dos aromas, também não deve ter tratado Jesus com cordialidade e gentileza. 38 anos. Eu pude trabalhar, meus irmãos, na nossa ocupação profissional, em alguns anos com pessoas deficientes, promotoria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Contribuímos com isso ao lado do promotor de justiça com quem trabalhamos como assessor, para a criação do Conselho Municipal de Direitos da Criança, de Direitos da Pessoa com Deficiência de Marituba. Hoje não estamos mais lá, estamos em Ananindeua, lidando com outras matérias. E esse tempo foi muito proveitoso para nós, particularmente, sabermos lidar com a dor dessas pessoas, muitas vezes esquecidas. Gente que chegava ali, meus irmãos, e sabia que eu não tinha nada para resolver o problema dela, no tocante a fazê-la andar, a fazê-la ver, a fazê-la sentir novamente, mas que queriam ser ouvidas. Pessoas que queriam ser acolhidas, confortadas, ajudadas nessa caminhada. Não só a enfermidade física nos separa de experimentarmos a nossa posição diante de Deus, aquilo que Ele quer que nós sejamos.
Mas também muitas vezes, queridos, deficiências emocionais, espirituais, pessoais, de caráter, nos impedem de desfrutar da plenitude do que Deus tem reservado para cada um de seus filhos. E olha, hoje pela manhã nós vimos uma lição que não foi por acaso. Os fortes são chamados a acolher os que são mais fracos. Ipa, estenda a mão. Estenda a mão para quem está chegando. Quem está chegando tem experiência, estende a mão para um outro irmãozinho, irmãzinha, que precisa do seu apoio, do seu suporte. E somente assim nós seremos uma igreja que agrada o Senhor. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a igreja, além de ser lugar de cura e de estender as mãos, é também lugar de trabalhar duro. É lugar de trabalho. Versos 8 e 9 nos diz o texto assim: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. A igreja, ela não é um lugar de disputas. Ela não é um lugar para ver quem chega primeiro, como aquele tanque. Ou também pode ser dito que não é um lugar para procurar legalismos, como diz o verso 9. Mas era sábado. Os fariseus ficavam furiosos quando a lei de Moisés era, de alguma forma, no seu entendimento, quando na verdade não era, transgredida. Qualquer outra coisa eles transgrediam com o maior prazer. Mas a aparência da moralidade deles, quando era ferida, trazia um furor inigualável a essa classe, essa casta judaica chamada fariseus. Os fariseus ficaram furiosos com Cristo e com seus discípulos por ter curado aquele homem no sábado. Dizendo que ele não poderia trabalhar no sábado. No caso, Cristo. O homem curado havia ficado 38 anos parado. Não queria saber se era sábado, se era domingo, se era feriado, se era dia santo. Não estava nem aí para isso. Queria ele receber uma solução, uma resposta que ninguém havia lhe dado. E a primeira coisa que Jesus manda aquele homem fazer foi trabalhar duro. Pode deixar aqui esses teus mantimentos, essas suas coisas, não. Pode pegar tua caminha, enrola aí, pega tuas coisas e vai. E aqui a gente vê que Jesus não gosta de bagunça nem de sujeira. Interessante. Aquele homem não poderia sair dali curado e deixar sua cama pelo meio do caminho. Mas era sábado. Precisava levar ele seu leito, levar para sua casa. Isso é trabalhar. Um dos sintomas mais importantes da cura, meus irmãos, da saúde que recebemos espiritualmente falando, é a aptidão, é a habilidade, a disposição para trabalhar. Quem está doente não consegue trabalhar. Isso mostra que a saúde espiritual de um cristão ou de uma igreja é revelada da forma com a qual os seus membros estão trabalhando, servindo. Tem pouco trabalho, tem que ser tratada. Tem muito trabalho, a igreja então está com saúde. Cristão que não trabalha, tenha certeza, eu lhes asseguro isto, é porque está adoecido espiritualmente. O legalismo de muitas igrejas tem impedido essas pessoas de trabalharem servindo ao Senhor com seus dons por conta de regras, por conta de burocracias que muitas vezes os impedem de trabalhar ao invés de incentivá-los. Não confunda isto com garantirmos o tempo certo de todas as coisas. Eu digo em respeito a crentes que estão há 10, 15 anos numa igreja e só sabem o que é lustrar banco com as suas calças, vestidos ou saias. Nada fazendo de útil em benefício do reino de Deus. Há muitos crentes que precisam compreender esta verdade, que a igreja, além de ser um lugar de cura, além de ser um lugar de estender as nossas mãos, é também um lugar de trabalhar duro, servindo ao nosso próximo, a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. O cristão, assim que é curado por Deus, ele precisa, como este paralítico,
começar a servir imediatamente, não perder tempo. Isso geralmente a gente vê muito claramente na vida de alguém que é novo convertido e que teve uma experiência de conversão muito radical. Exemplo, alguém que vivia no contexto de vícios, de um pecado grave, de imoralidades, e Cristo o chamou com um chamado irresistível, se converteu e agora chegou à fé. Essa pessoa agora ela quer fazer tudo, ela está naquele primeiro amor que nós chamamos. Ela está alegre, ela está motivada. Há muitos crentes que têm sido curados por Jesus, mas que estão deixando os seus leitos pelo caminho. Por isso, nós temos muitas igrejas com auditórios lotados, mas com pessoas que não querem servir, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem dispor as suas mãos para o trabalho, não querem colocar responsavelmente a mão no arado. Trabalhar é uma necessidade, é um chamado que todos nós temos enquanto igreja, queridos irmãos. É uma forma de testemunhar que nós estamos sãos, saudáveis para a vida espiritual e capacitados que somos todos nós por Cristo para o serviço da sua obra. Há um adágio, um dizer muito antigo de pastores que diz assim: crente que não trabalha, dá trabalho. E é verdade. Nós precisamos nos envolver. Por isso que muitas igrejas se enchem de legalismos e nada acontece. Por isso que muitas pessoas avidamente se dispõem para criticar, mas não para servir. Deus não quer ninguém deixando leitos pelo caminho. Deus quer crentes conscientes de que a cura que recebemos da parte dele no contexto da nossa salvação e da vida eterna, esse novo nascimento que ele permitiu que tivéssemos todos nós, nos conduz para trabalhar, para arregaçarmos as nossas mangas, darmos as mãos e juntamente como um grande mover do Senhor, agentes do reino, embaixadores de Cristo, trabalhemos para pregar o seu evangelho. Você que chega na IPA nessa noite, cada um de vocês, saibam que essa igreja recebe vocês. Eu vi um pessoal levantava a mão, se pudesse levantar mais alto, levantava. Quando foi perguntada à congregação sobre este aceite. Mas saibam, vocês estão vindo para trabalhar. Todos vocês. Antes disso serão capacitados, serão acompanhados por cada um desses irmãos que foram escolhidos. E também, com estas ferramentas, daqui a um breve tempo, estarão também envolvidos em cada um dos ministérios desta igreja, para desenvolver a salvação de vocês, para crescer na fé. E você que está nessa igreja, de repente não tem se envolvido no trabalho, saiba que Cristo tem te chamado para isto. Porque a nossa Betesda, a nossa igreja, é um lugar de trabalho duro. Jesus te curou? Trabalhe para ele. Toma o teu leito e vá. Igreja é lugar de cura, de estender a mão e de trabalhar duro. Pode passar, querido. John Piper, ele nos brinda com esta frase separada e que nos conclui esse entendimento da mensagem dessa noite. Ele diz: a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. É onde as feridas são tratadas pela graça do evangelho. Servir na igreja significa trabalhar duro, não porque Deus precisa de nós, mas porque ele escolheu nos usar para mostrar o poder da sua graça ao mundo. Cada um de nós tem recebido este chamado, porque este lugar chamado igreja, pode passar, este lugar que se chama igreja é a nossa casa, é a nossa família, é lugar separado por Deus, é onde no meio desse povo, que não são as paredes, são as pessoas que a compõem. Foi por meio desse povo que ele decidiu operar os seus sinais na terra, testemunhar ao mundo a sua salvação, apresentar aos eleitos espalhados em todos os lugares que você menos imaginar
a mensagem de que ele salva aquele que crê. E que há uma novidade, uma boa notícia, que apesar de sermos pecadores, ele se deu por nós para nos assegurar pela sua graça a salvação. Quando Jesus chegou àquele lugar marcado pela divisão, marcado pela discriminação, pelo abandono, pela tristeza, pelo sofrimento, pelo fracasso, torna-se Betesda, a partir daí para frente, o lugar onde Cristo cura, o lugar onde Cristo estende a sua mão, o lugar onde Cristo chama para o trabalho. Não podemos permitir que a igreja perca o seu propósito de curar vidas, de solidariedade, de trabalhar para o reino de Deus. Quando não há cura, há tristeza na igreja, há sentimento de invalidez, de comorbidade, de doença, não do corpo, mas da alma. Quando não há um aperto de mão, não há a extensão de uma mão para ajuda na igreja. Existem diferenças, divisões entre os irmãos que a compõem. E quando não há trabalho na igreja, há espaço aberto para uma das piores ervas daninhas da fé cristã, chamada legalismo. Eu ouvi uma vez, tristemente, um pastor, se diz reformado, dizer num púlpito, não desta igreja, obviamente, dizer que o problema da igreja contemporânea não era o legalismo, isso era o de menos, que o maior problema da igreja era o liberalismo. Meus irmãos, ambos são nocivos e venenosos. A igreja, quando ela não trabalha, ela se preocupa com coisinhas. Mas que absurdo. Pintou a igreja de verde. Mas que absurdo. Foi feito um investimento no prédio, eu pensava que podia fazer outra coisa. Legalismos, bobagens. Quando o que realmente importa é que deve mover o nosso coração para trabalhar, para pregar, para discipular, para falar do amor de Cristo para alguém que está do teu lado, que às vezes não sabe sequer que você é crente. A igreja é você, a igreja sou eu, nós somos a igreja do Senhor. E precisamos sair daqui a cada domingo, alimentados para alimentar, abençoados para abençoar, acolhidos para acolher. Para que saibam lá fora que a nossa união demonstra para o mundo a glória de Deus. Nós somos igreja. E essa igreja é a nossa família, essa igreja é a nossa casa. Uma igreja verdadeira transmite cura para quem está doente, acolhida e abrigo para os esquecidos. E também ferramenta para que os salvos sirvam e trabalhem. Jesus já te curou. E se ainda não te curou, o seu chamado está aberto para aquele que crer. Se arrependa hoje e receba a mesma graça com a qual estes 26 irmãos um dia também foram agraciados. Jesus quer curar aos que creem, para que você estenda a sua mão e receba do Mestre o auxílio para que trabalhe fielmente em prol da sua obra. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor nesse momento.